Vamos falar sobre a extrusora da K1, o que acontece, que o filamento trava, que ele emperra, o filamento para de sair. Eu fiz um post no meu Instagram esses dias para trás, onde eu mostrava essa imagem aqui e falei exatamente isso aqui. O primeiro que explicar o porquê disso aqui no meu direct ganha 1 ano de assinatura no clube. Vou até colocar o link do clube aí depois. O que aconteceu foi exatamente isso aqui, ó. O filamento tá ali, travou, ele nem subia e nem descia. Então, bora lá. Meu nome é Pablo, eu sou especialista em impressão 3D, criador do canal Imprimindo em 3D e da comunidade Imprimindo em 3D. E aqui nesse canal eu te ensino a imprimir peças 3D perfeitas, sem complicações, independente do que você quiser imprimir. Então vamos lá ver o que aconteceu. Eu fiz essa postagem aqui no meu Instagram. O primeiro que explicar o porquê disso aqui no meu direct ganha 1 ano de assinatura do clube. E aconteceu exatamente isso aqui. Então eu comecei a receber algumas respostas. Vamos analisar agora qual a resposta tá ok, qual ficou perto, qual foi chute, qual foi nada a ver e qual foi nada a ver ao quadrado, né? Vamos começar pelos chutes que eu recebi. Vamos lá. Primeiro, minha K1C também acontece muito, todas as temperaturas corretas e Z offset ok. Isso usando o fixador na mesa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que a causa provável é o ventilador traseiro que liga e ninguém consegue desligar. Na verdade, como ali o filamento deu uma inchada, spoiler, se a gente ligasse o traseiro, provavelmente ia ajudar e não atrapalhar. Aqui a extrusora aquecia muito, melhorei reduzindo a corrente da extrusora, assim baixando a temperatura. O filamento estava na engrenagem, já iniciando o derretimento. Olha aqui, eu acho assim, muito estranho você pegar uma impressora profissional, ou seja lá o modelo da sua impressora que for, a não ser que você tenha uma orientação do fabricante para fazer isso, mas reduzir a corrente da extrusora eu acho que é tampar o sol com a peneira, né? Não é o correto, tanto que não é esse a solução do problema. Filamento emperrou no hot end, aí começa o chute, ventoinha da cabeça parou de rodar, esquentando muito, chute. Filamento travado no rolo, muito chute. Se foi retraído ou extrudando, não. Eu até mostrei, foi essa peça aqui, ó. Ela tinha parado cerca de 1 centímetro, então não foi retraindo nem extrudando, né? Até então essa parte da geometria quase não tem retração. E mudar para sempre 205 também não é o mais adequado, porque o ideal é você calibrar o filamento. Tem filamento que vai exigir temperatura mais alta e tem filamento que vai exigir temperatura mais baixa. Umidade, muito chute, temperatura muito alta. Tá, dá pra começar o raciocínio por aí, mas qual foi a causa, né? Qual foi o porquê? Bico muito próximo à mesa, chutaço. Mas assim, eu vou até ler já mais pra frente aqui. Eu acho que teve algum problema no filamento. Sim, na imagem dá pra ver que talvez foi amassado pelos rotores que eram para puxar e empurrar ele, e acabou gerando esse engasgo. Certo, mas isso aqui a pessoa analisou o que aconteceu. E aqui a gente está querendo saber o porquê disso aconteceu, né? O motivo para a gente achar a solução. Aí teve algumas respostas que foram respostas, eu acho, do mesmo grupo, porque a fonte de conhecimento está sendo a mesma. Antes de mostrar as respostas, já vou adiantar. Eu estou imprimindo aqui agora a letra caixa em PLA com a K1 fechada. Essas letra caixas aqui, ó, para decorar o estúdio aqui. E as respostas foram: imprimiu o PLA com a impressora fechada, igual tá ali fechada agora. Derreteu o filamento até em cima, entupiu. Desentupir a extrusora. A extrusora não entupiu. Ela não tem. Entupir é encher de material, algum volume ali. Ali não entupiu, ela travou, né? Engasgou, assim dizendo. Ninguém mandou imprimir com PLA e PLA com a impressora fechada. Temperatura, já pode comprar outro motor para extruder. Não, tá funcionando normal. Faz a impressão com a tampa de cima aberta. Ou seja, aqui praticamente foram respostas com a mesma fonte de informação. É o que eu digo. Antes de usar o que alguém te falou, tenta testar, tenta estudar e vai atrás. Talvez você tá repetindo, igual um papagaio de pirata, algo que alguém te falou, que resolve uma coisa, mas piora a outra. E aí teve algumas respostas que eu acho que começaram a chegar, né? Na verdade, antes das começarem a chegar, teve uma aqui. Na minha K1, se não tomar cuidado, quando for trocar o filamento fica preso. Aqui foi falta de atenção, porque eu mostrei que não era troca de filamento. A peça parou no meio e teve outra resposta similar, também falando de retração.
foi retrair para trocar, não foi troca. Eu acho que quem respondeu não viu a sequência de stories. Mas aí, enfim, a gente começou a chegar em umas respostas que estavam ficando legais, certo? Então teve aqui uma resposta provável. A minha anda acontecendo isso também, pelo que entendi, o filamento estava quebrando por conta da velocidade que o filamento era extrudado. Quando o filamento era empurrado mais rápido que ele suportava derreter e ele acabava tensionando e quebrando. Daí ajustei o parâmetro volumétrico e deu certo. Aqui já começa a ficar legal. Porque, por exemplo, vamos pegar um caso que o filamento está com umidade. Se você empurra ele muito rápido, extruda ou retrai muito rápido, ele pode trincar. E se ele trinca ali dentro, quando você vai empurrar, ele sai desse furo, desse guia, ele acaba amassando. Ou seja, começou a ficar legal. Essa é a primeira resposta que começou a entrar na solução. Na minha, isso acontece quando a temperatura está muito alta para o filamento. Ele aquece demais e acaba derretendo e secando antes do bico. PLA sempre entupia quando não tinha acertado a temperatura. Olha, mais uma resposta que está mais ou menos no caminho. Mais uma que eu separei, creio que seja a temperatura do bico, que foi aquecendo o material no Direct Drive, amolecendo e causando deformidades no filamento, fazendo com que ele entupisse. Primeiro, não é entupimento. Entupimento seria o filamento entupir no bico ou no PTFE, algum lugar que ele expande e enche aquela região, aquele volume, ele não consegue andar. Mas é por aí também, o material ele amoleceu, deformou e ele travou lá, ele não entupiu. Tá quase, tá chegando perto. Ventilador do dissipador do hot end desligado, a temperatura no filamento estava muito alta e sem refrigeração subiu até a entrada da extrusora. Olha, mais uma resposta que tá mais ou menos o que aconteceu, que de fato foi a temperatura. E aí tem duas respostas que a resposta, digo quase, que eu vou acompanhar, vou continuar a explicação que a gente vai chegar lá. Filamento estufando no meio do motor de extrusão e não dando nem para a extrusão nem para a retração do filamento. Mais uma vez, isso aqui não diria que isso aqui é o que aconteceu, mas é a melhor explicação do problema e não do que eu falei do porquê, mas pelo menos até agora foi a melhor explicação do problema, mas não ainda da causa. E essa aqui chegou mais perto mesmo. A temperatura da câmera excedeu o ponto de amolecimento do filamento, top. E em conjunto com a temperatura de funcionamento da extrusora, fez com que o filamento perdesse a rigidez acima do hot end, mais precisamente nas gears da extrusora, gerando um clog interno, top. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas o porquê? Essa aqui foi a resposta que ficou 99% certa. Faltou explicar o porquê. Por que que a temperatura da câmera excedeu o ponto de amolecimento? E antes de falar disso aqui, isso aqui tem muito a ver com a confusão que fazem nessas respostas aqui, ó, de impressora fechada, entupiu, tá? O que acontece? Você pode usar a K1 fechada? Sim, desde que ela não exceda a temperatura de amolecimento do filamento. Por quê? Se o filamento começa a amolecer antes de passar pelo bico, se ele começa a amolecer ali antes do PTFE dentro da extrusora, ele tende a inchar. Por isso que o PLA é um filamento que você não pode usar, por exemplo, para deixar no ambiente externo, porque ele recebe sol, passou de 40, 45 graus, ele vai estragar, ele vai empenar, você não vai ter a mesma resistência de um ABS, por exemplo. Então, exatamente o que aconteceu. A temperatura lá dentro da impressora estava acima de 40 graus, o filamento inchou aqui dentro. Quando ele inchou, ele não conseguiu passar no canal e travou. Mas qual foi, como eu perguntei aqui, o porquê disso? E é uma resposta muito simples, boba, e é uma simples falta de atenção que causa isso. Eu estava imprimindo em ABS aqui na K1, tá de cá, né? E aí eu coloquei um filamento PLA e quando eu fui fatiar no Orca, eu não troquei para PLA. O que aconteceu? Ela imprimiu com a fan da exaustão atrás desligada. Então, primeiro, imprimindo em PLA. E eu coloquei ABS. A mesa tá 100 graus, jogando aquele excesso de calor ali dentro, acumulando calor. A fan da exaustão de trás não estava ligada, acumulou muito calor ali dentro, chegou, passou de 40 graus, o filamento expandiu dentro
da extrusora. Quando ele expandiu, ele travou, não conseguiu andar e aconteceu esse travamento. Então, qual foi a causa? Falta de tensão na hora da configuração que causou algumas das soluções ou prováveis que a gente viu aqui. E agora me conta, já aconteceu isso com a sua K1? A causa foi a mesma da minha e qual foi a solução? O que você fez para resolver? Me conta aí, tem algum outro problema comum da impressão 3D que você queira que a gente faça uma análise dessa aqui? Se quiser, acompanha no meu Instagram, que a gente sempre faz isso lá, quase todo dia ou quase toda semana. E se tiver algum tema muito legal, a gente pode trazer para cá e analisar ele, como a gente fez aqui com o da K1. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!